Olá pessoal, estamos de volta aqui à nossa aula de Fundamentos de Climatologia. Vamos abordar a última parte aqui da precipitação, mas precipitação em si a gente não veremos mais analisar na essência, né? O que vamos ver agora nessa videoaula hoje é a relação entre precipitação, temperatura e umidade relativa, certo? Como que se dá essas três grandezas, né, esses três parâmetros meteorológicos, atmosféricos, né, que influenciam o clima numa determinada região. E qual a relação, como é que eles se interrelacionam entre si, certo? Bem, de uma forma mais didática, primeiro pegamos, né, o município de João Molevade, entramos no site do Instituto Nacional de Meteorologia, pegamos a normal climatológica referente a 1961 a 1990, e analisamos esses dados. No primeiro gráfico, como vocês estão observando, temos aqui a temperatura e a umidade relativa. A linha escura é o que a gente chama de temperatura média, certo? A linha vermelha é a temperatura máxima e a linha cinza é a temperatura mínima, a qual está representada numericamente no eixo vertical à esquerda do televisor de vocês. No eixo vertical da direita temos o que? A umidade relativa, que varia de 70, escalonada de 70% a 84%, certo? E no eixo X temos aqui, no eixo horizontal temos aqui a escala mensal. Lembrando que isso é uma normal climatológica, temos aí de período de 61 até 90 para o município de João Molevade. Então temos aqui as colunas azuis, né, de cor azul, é a umidade relativa, onde o valor mais baixo de umidade relativa é observado no mês de agosto, certo? E aí é aquela questão, né? É o período do inverno. Você está no período de inverno, você tem um valor mais baixo de umidade relativa, certo? E, consequentemente, todos os registros de temperatura mínima também ocorrem no inverno, porém no mês anterior, que é o mês de julho, ok? Isso é condizente com a normal climatológica. Lembrando que a amplitude térmica é bastante significativa. Temos aqui de 12 graus, né, até mais ou menos 26, 25, né? Temos aí 25, 26 graus. 25 graus aí de amplitude, de máxima, gerando aí uma amplitude térmica aí de mais ou menos 12, 10 graus aí de amplitude térmica nessa época do ano, que aí se traduz naquilo que muitos já devem ter ouvido, né, escutado, que é o famoso efeito cebola. Você acorda de manhã bem cedo para fazer suas atividades, para ir trabalhar, ir para a escola, enfim. E aí você coloca casaco, blusão e vai. E aí à medida que o dia vai ganhando a hora, né, você vai cada vez mais se aproximando ao meio-dia solar, a temperatura vai mudando significativamente. Então aí você vai tirando o casaco, vai tirando o blusão e vai ficando só com a roupa básica, como se estivesse no verão. Isso é normal. O que acontece agora, né, digamos assim, já pegando um pouquinho do gancho para um tema bem polêmico, que é as mudanças climáticas, que na verdade de polêmico não é nada, né? É um fato que a intensidade desses períodos de veranico, que é o que acontece agora nessa época do ano, você tem, mesmo estando no inverno, você tem temperaturas mais elevadas no período da tarde, no início da tarde, entre meio-dia e 3 horas da tarde, é relacionado a essa intensificação do que? Desses bloqueios atmosféricos que estão atuando agora nessa época do ano no Brasil, certo? Mas esse é assunto para ser discutido posteriormente no final da nossa disciplina. Aqui a ideia é mostrar a inter-relação entre precipitação, umidade relativa
e temperatura, porém existem exceções, certo? No caso aqui de João Molevade, que foi pegado como exemplo, que é o município da qual eu resido, onde eu moro, onde eu resido, o que acontece? Você tem valores mais altos de temperatura, onde verifica-se valores mais altos de umidade relativa, que é exatamente no período de verão, que são os meses de finalzinho de dezembro, janeiro e fevereiro, onde você verifica aí os maiores valores de temperatura máxima, temperatura média e temperatura mínima, e consequentemente é onde você vai verificar os maiores valores de umidade relativa. No próximo slide, você já vai verificar o que? Você vai verificar a relação da temperatura com a precipitação, certo? Lembrando que a precipitação ela vai ocorrer de forma mais significativa nos períodos de verão e primavera, que é quando você tem os valores mais altos, né? Você tem os períodos chuvoso, que aí ele é considerado entre outubro até março, certo? Você tem esse período chuvoso, e a partir de abril, maio até agosto e setembro você ainda tem o que a gente chama de período seco, né? Setembro e abril são transições, certo? São períodos de transições, onde você ainda verifica uma certa precipitação superior a 30, 40, próximo de 50 milímetros, ok? Mas o auge do período seco seria o período de inverno, onde você verifica os meses de junho, julho e agosto, onde as precipitações são inferiores a 10 milímetros. Lembrando que aqui está escalonado aqui entre 50 e 50, né? Ok? Então aí você tem aqui valores bem abaixo, né, de 15, 10 milímetros nessa época do ano. Isso também é normal. Por quê? Porque nessa época do ano estamos no período de inverno. Então as frentes frias, né, elas trazem uma chuva mais estratiforme do que convectiva. Então depois eu vou explicar o que seria esse termo que eu acabei de falar. O que é uma chuva estratiforme, o que é uma chuva convectiva. Chuva estratiforme, de uma forma mais simples, é o que? Uma chuva foi associada com frente fria, com passagem de frente fria. A frente fria passou, ficou aquele tempo nublado, aquela coisa assim, né? Aquele tempo cinzento, nublado, aquela garoa fina, aquela chuvinha bem fina, depois para, depois volta de novo, fica 2, 3 dias daquele jeito e depois cessa, certo? Aquele chuvisco. Isso é uma precipitação associada com frentes frias, certo? Uma vez que ela já encontra uma área já com uma atmosfera mais seca, certo? O que não é verdade quando você está no período de verão, quando uma frente fria se aproxima de uma região onde tem uma concentração alta de umidade e uma temperatura bastante elevada. Aí a precipitação ocorre de outra forma. Você vai ter uma atividade convectiva bastante significativa devido ao choque dessas duas massas de ar. No período de verão, o que acontece? A atmosfera ela vai ser dominada localmente pelo efeito termodinâmico, né? Traduzindo, o que seria isso? Temperaturas altas, né? É a época do ano onde você tem maior incidência de radiação solar, na região do hemisfério sul, que é o período que estamos aqui, nessa época, né? Em que você tem uma forte aumento da incidência da radiação solar, consequentemente você tem aumento da temperatura e isso desencadeia uma oferta de umidade maior, que é o combustível para você gerar uma condensação mais robusta, vamos dizer assim, e consequentemente você ativar os famosos núcleos de condensação. E esses núcleos núcleos de convecção, né? E esses núcleos de convecção disparam formando as famosas tempestades cumulonimbus, que estão associadas com chuvas mais intensas, que é como vocês podem observar aqui, temperaturas mais altas, precipitações mais elevadas. Aí as precipitações elas estão as precipitações elas estão demarcadas aqui na coluna da direita,
em milímetros, e a temperatura na coluna da esquerda em graus Celsius. Não há muito mistério em relação a essa questão. No próximo slide, vamos mostrar como é que é a relação da umidade relativa com a precipitação. É como eu falei, quanto maior o valor de precipitação, maior vai ser o valor da umidade relativa, e esses valores vão estar relacionados entre si. E quanto menor for a umidade relativa, menor será a precipitação. Ah, Francisco, mas eu estou vendo aqui um valor de precipitação da ordem de 50 milímetros em abril e uma umidade relativa alta, né? Uma umidade relativa alta próxima dos 80 milímetros no mês de abril e no mês de maio. Por quê? Porque a questão toda que a gente tem que analisar é a seguinte: estamos falando de um município, de uma região de escala espacial muito pequena comparada com regiões mais abrangentes. Por exemplo, você não vai querer comparar a extensão territorial, né, de uma levade, como por exemplo o estado em si, né, ou o Triângulo Mineiro, ou a região da zona da Mata Mineira, certo? Por quê? Porque aí estamos saindo de uma escala espacial que é a microescala, certo? Que é uma estação meteorológica. Esses dados são de uma estação meteorológica de um determinado ponto que está inserido no município, que é representativo daquele município, obviamente respeitando todos os critérios de medição, né? E você não pode fazer essa comparação, como por exemplo com toda a região do estado de Minas Gerais, né? É impensável fazer isso, porque cada região do estado de Minas Gerais tem a sua peculiaridade. E aí vamos entrar num seguinte exemplo. Essa questão da umidade relativa ser alta, né, no mês de abril, e você tem uma baixa precipitação, né, quando digo baixa precipitação, é no sentido de você ter valores inferiores a 50 milímetros. No caso do mês de abril, ele tem. No próximo mês, o mês de maio, é abaixo de 50 milímetros, certo? E aí você tem, por exemplo, mês de junho, você tem uma precipitação baixa. E outra coisa também é a questão da relevância dentro da escala de tempo. Por exemplo, você não, agora atualmente, no momento que esse vídeo está sendo gravado, a umidade relativa aqui em João Levade não deve estar acima de 40%. Deve estar nessa faixa de 40% a 50%. Por quê? Porque a atmosfera atualmente ela se encontra seca, né? E sob o efeito de uma região de bloqueio atmosférico, onde inibe a concentração da umidade relativa. E o transporte de umidade através do vento também não ocorre. Atualmente, porque não tem como mostrar aqui agora, você não vê nem a copa das árvores balançar, né? Isso mostra que você tem um estado de calmaria significativo, ou seja, a velocidade do vento é muito baixa, então consequentemente você não tem transporte de umidade de uma região para outra. Ah, mas por que está mostrando 80% então aí? Porque isso é uma média climatológica dentro de um período de 30 anos. Então, dentro desse intervalo de 30 anos, você tem alterações, flutuações significativas que podem estar associadas com fenômenos muito mais complexos, seja eles associados com a escala local, certo? Ou com uma escala sinótica, né? Que depois eu já comentei com vocês o que é a escala sinótica, mas com uma escala que está associada com sistemas meteorológicos bem mais abrangentes no sentido da escala espacial, ok? Então, é importante ter uma cautela em relação a esse tipo de gráfico. Você não pode tomar como oráculo de Delfos, né, tipo uma verdade absoluta, uma vez que você tem que avaliar, né, como que esse gráfico foi construído. Uma informação que não tem é o que? O desvio padrão. Né? O desvio padrão é um parâmetro estatístico que vai mostrar a variabilidade, a flutuabilidade
dessas medidas. E já dando um gancho para o próximo capítulo dessa disciplina, que é exatamente a parte de análise de dados ou a estatística básica que a gente utiliza para poder fazer climatologia, certo? E é importante a gente trabalhar essa questão aqui também, mas não é nada complexo, nada complicado, é algo simples, né? A gente vai trabalhar com parâmetros estatísticos bem mais simples, mas que tem um peso significativo na hora de você fazer as análises dos dados ambientais, né? No caso, nos dados atmosféricos. Voltando à questão aqui, essa regra de precipitação, temperatura e umidade relativa, ela tem uma exceção. Por exemplo, na floresta amazônica, em qualquer região do norte do país, floresta amazônica, sempre você vai ter temperaturas altas, né? Quando eu digo temperaturas altas, é temperaturas acima da média de 25 graus, né? Entre 25 graus e 30 graus, certo? Porque é um clima tropical, uma forte concentração de umidade relativa e sempre, né, que você vai ter o que? Uma taxa de precipitação bastante significativa dentro da escala mensal que você analisa aquela região ou aquele microclima local de determinada comunidade ou cidade ou município, certo? Isso não é regra. Você pode ir para a mesma latitude, certo? E se deparar com um município do sertão nordestino, por exemplo, Campina Grande, ou área rural da Paraíba, do estado da Paraíba. Você tem temperaturas elevadas, mas a concentração de umidade relativa é baixa, certo? Então, essa relação, essa trindade, vamos dizer assim, essa trinca entre temperatura aumentar, umidade relativa alta e precipitação alta, nem sempre é verdade. Mas uma coisa é certa, nesse exemplo que eu acabei de dar, da região semiárida do planeta, ou, por exemplo, se você pegar uma cidade do interior da Austrália, na região bem central mesmo do continente, ali você tem o deserto australiano. Ali é uma região aridíssima, é um deserto praticamente. Então você tem ali o que? Você tem ali temperaturas bem elevadas, mas isso não quer dizer que você tem umidade relativa alta. Aí está associado com o que eu falei, com uma questão não é mais termodinâmica, a questão vai ser dinâmica, que vai estar associado com o vento de baixo nível, que depois eu vou explicar o porquê disso, certo? Ok, pessoal? Então cuidado. Nas regiões tropicais tem que ter um cuidado em que essa relação entre temperatura, umidade relativa e precipitação nem sempre aponta na mesma direção. Por exemplo, se a temperatura aumenta, quer dizer que a umidade relativa vai ser maior e as taxas mensais de precipitação também serão maiores. Não. Existe um conjunto de regiões do planeta, né, de certos microclimas ou certas especificidades de alguns locais do planeta que não obedecem essa regra, certo? Porque aí vai estar associado não mais com fatores atmosféricos. Até pode estar associados com fatores atmosféricos, que é o caso do transporte, do caso do efeito da advecção, no caso aí, resumindo a questão mecânica por causa do efeito do vento, né? Da influência do vento e também da influência de regiões de alta pressão. Mas também tem um fator que não é mais um fator associado com a atmosfera, é um fator associado com a superfície. E aí vamos ver que aí é a cobertura do solo, ok? A cobertura do solo também vai influenciar de forma significativa nessa relação entre temperatura, umidade relativa e precipitação. Então, pessoal, esse vídeo foi curto. Encerramos esse capítulo aqui de precipitação. Passaremos para a próxima parte, que é a parte de pressão atmosférica e vento, certo? E aí fechamos esse capítulo de elementos atmosféricos que constituem e definem o clima.
Um abraço e até o próximo vídeo. Sempre tem um barulho, né?